Fala galera, beleza? Hoje teremos uma aula, tá? Sobre correção de exercícios da parte de análise combinatória. Escolhi umas questões do Enem, da UERJ, tá? Primeiramente, meu pedido para você é isso aqui, ó. Tire seu pijama, tá? E vamos começar a nossa aula, ok? Pessoal, temos aqui uma primeira questão do Enem, tá? O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. Olha que interessante, cara. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, tá? Então tem um símbolo que mostra que a cor é azul, tem um outro símbolo que mostra que é amarelo e tem um outro símbolo que mostra que é vermelho, tá bom? Além disso, a justaposição, a junção, né, de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Então, quando ele mistura os símbolos do amarelo com o símbolo do azul, a pessoa já vai saber que é a mistura dessas duas cores, ok? O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza preto, ele é cheio, enquanto que o que simboliza o branco é um quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores. Por exemplo, pode ter o azul com um quadradinho cheio, significa que é um azul escuro. Ou azul com um quadradinho vazio, significa que é um azul claro, tá bom? Significando se essas cores são claras ou escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Olha que interessante, cara. Vamos começar fazendo a seguinte ideia. Com as cores primárias, para a gente começar, né? Questão 1, Enem. Cores primárias. A gente tem o vermelho, a gente tem o amarelo, a gente tem o azul. Vou fazer só uma legenda, então. Azul, eu vou usar a letra A. Amarelo, eu vou usar a letra B. Não é o A de azul, tá? Por ser a primeira. O amarelo eu vou usar a letra B. E o vermelho eu vou usar a letra C. Ok? Azul é A, amarelo é B, vermelho é C. Para o preto, eu vou seguir o padrão que ele me falou. Um quadradinho preenchido. E para o branco, eu vou usar também o padrão que ele me falou. Um quadradinho vazio. Ok? Só para você entender melhor minha legenda. Cores primárias. Quais são elas? Pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser vermelho, ok? Além disso, também pode ser o quê? Pode ser o preto e também pode ser o branco. Certo ou errado? Só que além disso, pode ser o azul escuro. E também pode ser quem? O azul claro. Pode ser o amarelo escuro ou o amarelo claro. Pode ser um vermelho escuro ou vermelho claro. Aí tu fala, pô, professor, mas não existe esse bagulho de amarelo escuro, amarelo claro, porque tu nunca foi pintar sua casa, que tu descobre um monte de cor com cada nome maravilhoso. Eu não sei identificá-las, tá, gente? Devo ter algum grau de daltonismo, mas não tem problema. Fica inclusive uma homenagem aqui minha para um professor de física, grande amigo meu, Jefão, que é daltônico. O cara é o mais brabo da física e é daltônico, tá? Ele fala que ele identifica as cores pelo calor que elas transmitem. Sensibilidade, né? Secundárias. Cores secundárias. Vamos lá. A cor secundária, a questão me contou que ela é a mistura de duas cores primárias. Então, quais misturas eu posso fazer, professor? Eu posso misturar azul e amarelo. Eu posso misturar azul e vermelho. E eu posso misturar amarelo e vermelho. Eu posso fazer essas três misturas aqui. Concorda comigo? Pô, professor, mas eu teria que fazer no braçal, como são três, nem deu trabalho. Mas eu chegaria nesse cálculo de 3 pensando em combinação, tá? Combinação das três, 2 a 2.
2 traços, 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1. Isso dá 3, beleza? Como vocês viram no nosso vídeo de combinação, tá aqui bonitinho. Só que além disso, eu posso ter essa mistura do azul com o amarelo, misturado, que vai dar uma outra cor. Não fica me perguntando que eu não sei. Escuro. Pode ser também essa mistura e dá claro. Ou pode ser o A com o C escuro, o A com o C claro, B com o C escuro, B com C claro. Pô, professor, eu já matei logo a ideia. Eu vou pegar essas cores aqui e vou multiplicar por 3, porque pode ser ela mesmo, ela escura ou ela clara. 3 possibilidades para cada cor. Eu falo, maravilhoso, não precisava escrever isso tudo, professor. Burro, desculpa, fiz o que eu pude. Mas vamos lá. Aqui eu tenho 3, 6, 9. E aqui eu tenho mais 9, 18. Só que ainda tenho essas duas. Pô, professor, mas eu não posso ter preto escuro e preto claro? Branco escuro e branco claro? Não, tá? Elas são associadas a outras. Não tem associação delas a elas mesmas, tá? Então, minha resposta então seria um 20. Eu tenho 20 cores possíveis aqui. Todas estão listadas para você. Belezinha? Resposta correta, letra C, 20 cores. Vamos para a questão 2. 2 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Tem 12 times inscritos, né? Beleza. Para escolher o jogo de abertura, ele não sorteou dentre os 12. Ele fez primeiro o seguinte. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Primeiramente, a gente escolheu 4 times dos 12. Presta atenção. Eu tenho 12 e eu vou escolher 4. Faz diferença, eu estou compondo um grupo. Faz diferença se eu escolhi o Flamengo e depois o Fluminense, depois o Vasco e depois o Corinthians? Ou se eu escolhi o Corinthians, depois o Vasco, depois o Flamengo, depois o Fluminense? Não, o grupo é o mesmo. Não tem ordem na escolha do grupo. Mas o Vasco acaba sendo sempre o segundo, é o vice, mas deixa pra lá. Mas vamos lá. Se não tem ordem, isso é uma combinação. Primeiramente, para formar o grupo, eu fiz uma combinação de 12, 4 a 4. Ele não me pede para resolver, então para de ser afobado, não resolve. Depois, em seguida, entre os times do grupo, foram sorteados 2 times. Então, desses 4, eu vou escolher 2 para realizar o jogo. Pô, professor, no jogo não faz diferença Flamengo e Vasco ou Vasco e Flamengo. Será? Vamos analisar? Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante, então faz diferença. O primeiro é o mandante, que se chama no futebol, né, no seu próprio campo, e o segundo é o visitante. Faz diferença Flamengo e Vasco e Flamengo, tá bom? Faz diferença se vai ser jogo no Maracanã ou lá em São Januário. Não vou falar nada mal não, tá? Vamos lá? Qual seria a ideia, galera? Aqui é arranjo. Por que aqui é arranjo? Porque aqui tem ordem. Faz diferença você ser o primeiro ou o segundo. Aqui não faz diferença você ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, tá? A pergunta é simplesmente disso. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de uma combinação e um arranjo, respectivamente? Sim, combinação primeiro, depois arranjo. A letra B, arranjo combinação, arranjo uma permutação, 2 combinações, 2 arranjos, não. Primeiro eu fiz uma combinação, depois eu fiz um arranjo. Resposta correta, letra A. Somente isso, tá? Se te pedisse para calcular possibilidades, aí fica mais agradável. Só para relembrar, olha o cálculo disso. 4 traços, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 4, 3, 2, 1. Simplificaria o máximo que você pudesse. E esse daqui, ó, 4 vezes 3, só que tu não divide por nada. Você multiplicaria a resposta daqui pela resposta daqui. E você tem a sua solução final, ok? Tá maneiro? Sem problema? Então, se te pedisse o cálculo, seria esse daqui. Do número de possibilidades que você teria, né? Mas vamos lá. Questão 3. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela a seguir. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores.
O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Primeiro, tu vai escolher uma de cada, cara. Gente, uma de cada. Muito, muito, muito suave. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela. Deseja-se realizar um estudo entre 3 dessas espécies de mamífero. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies é igual a... Primeiro, escolhe uma lá dos cetáceos, primatas e para fechar os roedores, tá? Quantos você tem dos cetáceos? Molezinha 2, professor, nem vou fazer conta, hein? Show de bola. Dos primatas, olha para as opções que tu já vai ver que tu vai fazer. Olha para os primatas, 20 primatas. E roedores? 33. Só nos ratazana de plantão. Aí como é que tu vai fazer? 2 vezes 20 vezes 33. Essa é a única conta que tu vai fazer. 1.320, letra A. Pô, professor, a questão era só isso? Só multiplicar? Fica com medo não. Muitas das questões de análise combinatória vão ser bem simples. A maior dificuldade, muitas das vezes, é interpretá-la, tá bom? Show de bola? Letra A. Moleza, moleza, moleza. Enem. Questão número 4. Essa daqui já era 3, né? Eu botei 2 ou eu pulei a 4 mesmo? Deixa eu voltar, deixa eu ver. 3, né? Eu não tinha botado 3, perdão. 4. A escrita Braille para cegos é um sistema que numera símbolos, no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos. Então, que o sistema de Braille são 6 pontos, tá bom? Em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Dos quais pelo menos um se destaca. Essa ideia que ele usou de se destacar tá grande, tá bom? Por exemplo, a letra A é representada por esse símbolo aqui. Eu tenho 6 pontinhos e só esse ponto tá grande. Só esse está em destaque. Essa é a ideia deles, tá bom? O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Vamos lá. Eu, particularmente, acho que essa questão faltou algumas informações e eu vou te explicar por quê. Tá? Mas você não erraria ela, não. Eu tenho esses 6 espaços aqui, ó, a serem preenchidos, tá bom? Aqui pode ser o pontinho pequeno ou grande. 2 possibilidades, questão 4. Aqui pode ser o pontinho pequeno ou grande, 2. Aqui pequeno ou grande, pequeno ou grande, pequeno ou grande, pequeno ou grande. Multiplica isso tudo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 a sexta, que é igual a 64. Aí tu fala, professor, mas não tem 64. Beleza, porque ele disse que pelo menos um se destaca. Se pelo menos um se destaca, eu excluiria um. Quem é esse 1? Esse 1 é o caso de todos os pontos pequenos. Por que todos os pontos pequenos? Nenhum está se destacando. Então, 64 menos 1, 63. Então, todos os pontos pequenos eu excluo, porque ele me disse que pelo menos um, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Eu, particularmente, acho que a resposta deveria ser 62. Porque se todos são grandes, aí todos se destacam, mas ele se disse em relação aos demais. Então, se todos se destacam, eles não estão se destacando em relação a ninguém. Então, seriam como se fossem todos pequenos. Porque o tamanho não é padrão, tá? Então, observação minha, tá? Mas a resposta que eles querem é 63. Se tivesse 62, a gente pediria anulação. Como não tem, deixa 63, dá um sorriso e vai para a próxima, tá? Letra D, tá aí bonitinha pra gente. Questão 5. Nordeste. Eu, particularmente, sou apaixonado por essas artes aí. Quando novo, eu ficava doido. O pessoal com aqueles barquinhos dentro de garrafa. Ou então com esses desenhos na areia. Fascinante pra mim, tá? Sou fã da arte e procuro valorizar o artista, né? No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato, constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, olha que interessante, cinza, azul, verde e amarelo, beleza? Cinza, azul, verde e amarelo.
mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Casa, palmeira e fundo. Então são três coisas que ele vai pintar. Casa, palmeira e o fundo. Beleza? Essas três cores aí, essas três partes para serem pintadas. Aí ele começa a falar, o fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. Então o fundo não pode ser qualquer cor. O fundo só pode ser azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. A casa já não pode ser cinza. Azul, verde, amarela. E a palmeira nas cores cinza ou verde? Aí entra o padrão. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste. Porque se o fundo tiver a mesma cor, tu não vai conseguir identificar a casa e a palmeira. A casa e a palmeira podem ter a mesma cor uma da outra. Portanto, que o fundo seja diferente. Deu para entender? O fundo não pode ter a mesma cor que elas. Repetindo, se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... O número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Então eu vou fazer o seguinte, professor. Eu vou dizer primeiro que o fundo... Casa, palmeira e fundo, ó. Casa, palmeira e fundo. Eu vou te dizer que esse meu fundo, para começar, ele vai ser azul. Se o meu fundo for azul, eu tenho uma possibilidade do fundo ser azul. Concorda comigo? Se o fundo é azul, a palmeira pode ser o quê? Cinza ou verde. Ela só depende do fundo. Ela não pode ser azul, mas ela já não podia mesmo anteriormente? Não alterou em nada. Mas a casa podia ser azul, verde ou amarela. Ela não vai poder continuar sendo azul. Ela só vai poder ser verde ou amarela. Por quê? Porque a casa não pode ter a mesma cor do fundo. O fundo não pode ter a mesma cor da casa. Se o fundo já é azul, a casa tem que ser escolhida de outra cor. Eu botei 1 em 1, né? Por quê? Não sei. Mas vamos lá. 1 é aqui no fundo, que só pode ser azul. Palmeira tem duas. A palmeira pode ser pintada de duas cores possíveis e a casa duas cores possíveis. A palmeira cinza ou verde e a casa verde ou amarela. Aí tu fala, pô, professor, mas se eu pintar a palmeira de verde, a casa só vai poder ser amarela. Mentira. A casa e a palmeira podem ter a mesma cor. Só o fundo que não, tá? Multiplica isso daqui. 2 vezes 2 vezes 1, 2. Então já tem duas possibilidades. Meu próximo caso vai ser o seguinte. Casa, palmeira e fundo. Eu fiz 2 vezes 2 vezes 1, botei 2, né? Falei que tô com probleminha hoje, mas beleza. Casa vezes palmeira vezes fundo é o seguinte. Agora eu já atribuí o fundo sendo azul, agora eu vou atribuir o fundo sendo verde, beleza? Se o fundo for cinza, né? Falei verde, cinza. Se o fundo for cinza, tá complicado a fala hoje, né? Eu disse aqui primeiro que o fundo era azul, agora eu vou te dizer que o fundo é cinza, tá? Segura o coração. Se o fundo é cinza, a palmeira pode ser qualquer uma dessas duas cores? Ela não pode ser a mesma cor do fundo, então ela obrigatoriamente será pintada de verde. O fundo tem uma possibilidade que é cinza, a palmeira tem uma possibilidade que é verde. E a casa? Azul, verde ou amarela? Ela só não pode ser cinza, ela pode ser azul, verde ou amarela? Sim. Inclusive, ela pode ser o verde, que é a cor da palmeira, tá? Então, para casa, eu tenho 3 possibilidades. 3 vezes 1 vezes 1, são vezes, tá? 3, por favor. Meu total de possibilidades seria a junção, porque é esse caso ou esse. Juntando essas duas possibilidades, eu tenho 7 formas diferentes de pintar ou de construir essa garrafa aí de
de escolher as cores para a construção dessa arte. Que coisa interessante, a resposta correta é então letra B. Isso daqui te faz pensar o seguinte, que ele tendo essas cores e tendo esse padrão aí, ele faria 7 garrafas diferentes para poder fabricar aí. Já dá para usar até no marketing do cara lá. Resposta correta então letra B. Show? Vamos para a questão 6 da UERJ, da bicicleta. Uma bicicleta de marchas tem 3 engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e 6 engrenagens no pinhão. Pinhão, tá, gente? Pinhão. Vulgo peão, né? Não sei se na tua rua o pessoal chama de peão, mas a minha infância toda eu ouvi peão. Peão da bicicleta, beleza? Que giram com a roda traseira. Eu entendi até que a ideia de peão era de peão de trabalho. Por isso que ela fazia a bicicleta andar. Eu tinha essa metáfora na minha mente. Até um dia que eu descobri que era pinhão, pelo formato de pinho, assim, mas beleza. Que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e as tabelas que apresentam os números de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho. Essa tabela aqui com o número de dentes de cada engrenagem, tá? Todos de igual tamanho. Cada marcha é uma ligação feita pela corrente entre a engrenagem da coroa e uma do pinhão, tá? Então é isso aqui, ó. Aqui é a coroa, aqui é o pinhão, tá? Como ele me disse, a coroa tem 3 engrenagens e o pinhão tem 6. Isso daqui a gente diz que é uma bicicleta de 18 marchas, tá? Lembra? Pô, comprou uma bicicleta de não sei quantas marchas, tu analisa as marchas assim. Você vê quantas engrenagens você tem na coroa e quantas tem no pinhão e multiplica. Por que tem 18 marchas possíveis? Olha aqui. Questão 6, né? Olha aqui. A minha coroa, a minha primeira engrenagem da coroa, aqui é coroa, ela pode estar ligada com qualquer uma das 6 engrenagens. Aqui eu tenho 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, tá vendo? Tô falando, o negócio tá bravo. Eu tenho aqui as 6 engrenagens do pinhão. Qualquer uma, ó. Espero que tenha 6 agora. E aqui é a minha terceira. Mesmo padrão. Por isso que ela tem 18 marchas. Pode ser a primeira da coroa, ligada com a primeira do pinhão, a primeira da coroa com a segunda do pinhão, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta ou a segunda da coroa. Deu para entender? Posso fazer essas 18 ligações possíveis, por isso que eu digo que ela tem 18 marchas. Agora ele me disse uma parada. Um dente da primeira engrenagem quebrou. Deu um BO aqui, hein? Vamos analisar aqui. Deu um BO. Quebrou um dente, tá? Para que a corrente não desprenda, quem já passou por isso sabe que é traumático. Geralmente andando na rua. Quando tu viu aquela pessoa que você estava jogando teu charme, né? E pá, quando tu tá andando, sai a corrente, você vai pro chão, fica meia hora, se suja de graxa e sai sorrindo sem graça. Mas faz parte da vida, tá? Um dente da primeira engrenagem da coroa quebrou. Para que a corrente não se desprenda com a bicicleta em movimento, admita que a engrenagem danificada só deva ser ligada à primeira ou à segunda engrenagem do pinhão. Ou seja, só posso ligar para cá ou para cá. Se eu ligar para cá, sai a corrente, sai a corrente, sai a corrente, sai a corrente. Não pode mais. Beleza? Nesse caso, o número máximo de marchas distintas que podemos utilizar para movimentar a bicicleta é de quanto? Eu continuo podendo usar as 6 daqui, as 6 daqui também. Só que aqui eu só posso usar 2. Então, 6 mais 6, 12 mais 2, eu tenho 14 marchas possíveis para eu poder usar. Ele quer saber isso, né? O número de marchas. 14. Suave? Repetindo, eu continuo na terceira engrenagem da coroa, podendo ligar qualquer uma das 6, na segunda, qualquer uma das 6. Só que na primeira engrenagem eu só posso ligar 2. Então, fiquei 6 mais 6, 12 mais 2, 14. Tenho 14 marchas. Resposta correta, letra C. Molezinha? Show? Próxima questão da UERJ também, questão 7.
7 diferentes figuras foram criadas para ilustrar em grupos de 4 o manual do candidato do vestibular estadual 2007. Questão atual da UERJ, né, 2007. Um desses grupos está apresentado a seguir. Temos um grupo aqui. Beleza? Considere que cada grupo de 4 figuras que poderia ser formado é distinto de outro somente quando pelo menos uma das suas figuras for diferente. Ou seja, tem que ter uma figura diferente. Se eu mudar a posição, ele não considera diferente. Então já se liga o quê? Não tem ordem, não tem posição. Simplesmente é um conjunto, eu uso combinação. Já ficou uma dica para mim. Já sei, quando ele me deu essa ideia, que eu vou usar combinação. Repetindo, considere que cada grupo de 4 figuras que poderia ser formado é distinto de outro somente quando pelo menos uma das figuras for diferente. Ou seja, a ordem não importa, ok? A figura tem que ser diferente. Nesse caso, o número total de grupos distintos entre si que poderiam ser formados para ilustrar o manual é igual a... Ao todo eu tenho quantas figuras? 7. E eu vou escolher quantas? 4. Então isso daqui é igual a combinação de 7, 4 a 4. Que eu poderia até fazer a combinação de 7, 3 a 3. Lembra da ideia do complementar? Mas vamos resolver assim, ó. 4 traços. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Como é combinação, é sobre 4, 3, 2, 1. 4 com 4, tchau e benção. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortei com 6. Sobrou só 7 vezes 5. 35, é isso mesmo. Beleza? Quem quiser fazer com fórmula, gente, vou deixar claro para vocês. Ó. Não tenho nenhum preconceito. Mentira, tenho sim. Mas eu supero. É isso aqui a fórmula, tá? Triste, gente. Mas se você quiser fazer, eu vou fazer aqui para você não ficar chateado comigo. 7, 4 a 4, tá? Ó. 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. 7 fatorial sobre 7 menos 4, 3 fatorial, 4 fatorial. Aí eu vou ter que andar esse 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial para eu poder cortar com aquele 4 fatorial ali. Aí ficou 7, 6, 5 sobre 3 fatorial. 3 fatorial, 3, 2, 1, 6. Cortei, sobrou 7 vezes 5, 35. Se tu acha esse jeito mais prático que aquele, aí tá contigo, tá bom? Deus te abençoe na tua jornada. Mas a resposta correta continua sendo 35, letra B. Show? Beleza, galera? Vou pedir pra vocês, então, o seguinte, se liga. Aí, ó, nos comentários você coloca o seu nome, beleza? Eu vou pedir pra você também assistir o próximo vídeo. Falou? Grande abraço.